Bom, olá pessoal, meu nome é Arthur Iago. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma questão da disciplina de EDO proposta pelo meu professor Aurenildo. Então vamos lá a questão. A questão é essa daqui, ó. Encontre a solução geral da equação diferencial. Então a gente tem essa equação aqui, ó. 2 mais x ao quadrado, que multiplica a segunda derivada, menos x, que multiplica a primeira derivada, mais 4y igual a zero. E eles nos fornecem também isso aqui na questão, ó, que o y de zero é igual a menos 1, certo? E que a primeira derivada de zero é igual a 3. Então vamos lá. O primeiro passo é a gente observar se o x0 aqui ele é ponto ordinário, x igual a zero. A gente nota ó, que nosso p de x é esse terminho aqui, ó, esse termo aqui. Ó, eu coloquei aqui, ó, p de x é o 2x mais x ao quadrado. E a gente nota que o p de zero, ou seja, quando o x aqui é igual a zero, certo? Quando o x é igual a zero, é igual a 2 isso aqui, ó, porque fica zero ao quadrado. Então, a gente nota que não zera esse termo aqui, ó, quando o x é igual a zero. Portanto, o x é ponto ordinário. Se o x é ponto ordinário, a nossa solução ela terá esse formato aqui, ó. Essa série aqui, ó, esse somatório aqui de n igual a zero até o infinito, de an x menos x0 elevado a n. Aí note o seguinte, ó, que nosso x0 é igual a zero, é o ponto ordinário. Portanto, esse termo aqui some, que é zero. Então, a gente fica com um somatório de n igual a zero, indo para o infinito, de an x elevado a n. Ó. Só esse x aqui ó, elevado a n, certo? Aí a gente vai desenvolver aqui o primeiro termo. Olha, a gente desenvolvendo o primeiro termo, onde tiver n, a gente vai colocar o zero. Então, aqui vai ficar o a0 e x elevado a zero, que dá 1. Então, fica a0 vezes 1, que dá o a0, tá aqui. Ó. Aí, a gente repete aqui, ó, nosso somatório aqui, tomando cuidado de n ó, igual a 1, porque a gente desenvolveu o primeiro termo, que era o n igual a zero. Então, a gente começa do 1 agora. N igual a 1 de ANX elevado a N. Agora, veja só, por que a gente fez isso? Porque no enunciado, olha só, veja que no enunciado da questão nos dá que o y de zero é igual a menos 1. Então, a gente vai substituir agora. Note que aqui ó, a gente só tem igualdades aqui. Ó. Note isso aqui. Então, o y de zero, ó, esse cara aqui, certo? Aí a gente continua aqui. Ó. Se eu faço aqui, ó, o y de zero, onde tem o x, eu vou colocar o zero. Então, eu venho aqui, ó, só coloco o zero e vai sumir aqui esse somatório aqui, tá certo? Fica só o a0, que está aqui, ó. No enunciado nos dá isso aqui, que o y de zero é igual a menos 1. E quando a gente substitui, ó, o y de zero é igual a zero, como a gente viu aqui, ó. Porque esse somatório aqui some, só fica o a0, tá aqui. Deixa eu só apagar aqui. Então, o que a gente tem? A gente tem que nosso a0 vai ser igual a menos 1, ó, porque o y de zero é igual a menos 1. O y de zero é igual a a0, que é igual a menos 1, e daqui a gente acha nosso a0 aqui, ó. Tá certo? Então, vamos lá. A gente vai agora derivar, certo? A gente vai calcular a primeira derivada e a segunda. Então, a gente tem nossa série aqui, ó. A gente tem essa série aqui, e aqui eu esbocei alguns termos dela. O primeiro termo a0, o segundo termo a1 de x, a2 x ao quadrado, a3 x ao cubo. Aqui a gente teria o a4 x à quarta, tá certo? Então aqui a gente tem alguns termos aqui dessa série. Então vamos lá calcular a primeira derivada dela. O que a gente vai ter aqui? Note o seguinte, ó, que esse a0 aqui, a gente não tem nenhum x aqui, certo? Que multiplica esse a0. Portanto, ele é uma constante, então ele é zero, certo? E a gente deriva esses caras aqui, ó. Pela regra do tombo, aqui tem um 1, certo? O 1 vem multiplicando. A gente fica com isso aqui, porque a gente diminui 1 aqui, fica 0, tá certo? Fica com A1 aqui, ó. Mais
Aí pela regra do tombo, esse 2 vem multiplicando. A gente fica com 2 a 2. X elevado a 1, porque aqui a gente diminui 1, tá certo? Aí esse 3 também ele vem multiplicando. Então fica 3 que multiplica o A3 de x ao quadrado e por aí continua, tá certo? Então note aí, que o nosso somatório agora começa de n igual a 1. Porque o A0 aqui, como a gente viu, é uma constante, então vai ser 0. E a gente começa aqui do A1. Ó. Então por isso, nosso somatório começa do n igual a 1. Aí note que esses caras aqui, ó, essas potências, esses expoentes aqui, ó, do x, a gente vai aplicar a regra do tombo. Então vamos observar isso aqui, ó, nesse somatório aqui. A gente aplicando aqui a regra do tombo, esse n vem multiplicando aqui, ó. E a gente fica com o quê? N que multiplica a n, x elevado a n, menos 1, pela regra do tombo. Exatamente o que está aqui, ó, x que multiplica a n e x elevado a n menos 1, ó, pela regra do tombo, tá certo? Deixa eu só apagar aqui. Então tá aqui, ó, nossa primeira derivada. Aí o que foi que eu fiz? Eu desenvolvi o primeiro termo aqui, ó. O primeiro termo é n igual a 1. Então onde tem n eu coloco 1. Aqui fica 1, aqui fica A1, certo? E aqui fica 1 menos 1 aqui, ó, que vai dar 0. X elevado a 0, que dá 1. 1 vezes o A1 dá o A1. E A1 vezes esse 1 aqui dá o A1. Então tá aqui, ó. O primeiro termo dessa série aqui, ó, certo? É o A1. E a gente repete o nosso somatório aqui, tomando cuidado, ó, n igual a 2, porque a gente desenvolveu o primeiro termo, n igual a 1. E a gente repete isso aqui, ó, tá certo? Aí por que que a gente faz isso? Porque novamente no enunciado da questão nos dá isso aqui, ó, que a primeira derivada de 0 é igual a 3. Então a gente vem e substitui aqui, ó, certo? Então aqui a gente tem a primeira derivada aqui, certo? A gente teria isso aqui, primeira derivada aqui de x, de y de x aqui, certo? Que é igual a isso aqui, ó. Aí onde tem x a gente coloca o 0. Então aqui fica 0. E aqui, ó, vai ficar 0 aqui, ó. Aí note que esse somatório aqui, certo? Dá 0. Então a gente fica só com A1 aqui, ó, do jeito que está aqui, ó. Então a primeira derivada de 0 é igual a 1. Só que pelo enunciado, a primeira derivada de 0 é igual a 3. Portanto, o A1 é igual a 3. Ó. A gente achou outro termo. A gente tinha achado o A0 e agora a gente achou o A1. Tá certo? Então vamos lá. Calculando agora a segunda derivada aqui. Ó. Então nossa segunda derivada vai ser isso aqui. Ó. Note que aqui, ó, aqui é a primeira derivada. Então a gente tem o A1 aqui. Ó. Aí se a gente deriva novamente, esse A1 aqui agora vai ser uma constante, porque não tem mais o x multiplicando. Então isso aqui dá 0, certo? E a gente começa daqui, ó. Aqui a gente subtém que tem 1, vem multiplicando pela regra do tombo. 1 vezes 2 dá o 2, que multiplica o A2. E aqui diminui 1, certo? Então dá 0. Então a gente não coloca mais o x. Fica x elevado a 0, que dá 1. Aí a gente, pela regra do tombo, fica 2 vezes 3, que dá 6. A3 de x. Certo? Então note que agora começa do A2. Então, portanto, nosso somatório, ó, começa do n igual a 2. Porque o A1 vai ser constante agora. Aí pela regra do tombo, ó, deixa eu só apagar aqui. Aí a gente observa agora, porque esses expoentes aqui do x, ó, novamente pela regra do tombo, eles vão vir multiplicando, tá certo? Então a gente fica com isso aqui, ó. A gente deriva esse cara aqui, ó. Então pela regra do tombo, esse carinha aqui, ele vem multiplicando, tá certo? O n já tá aqui, que multiplica o AN, certo? Ó. Esse n aqui, ó, ele já está aqui, certo? E esse n menos 1 ele vem multiplicando, ó, só está aqui, ele multiplicando. O AN, ó, só eu conservo, x, e aqui eu diminuo 1 aqui, ó. Então fica o quê? Fica x elevado a n menos 1, que dá menos 2, ó.
tá aqui. Então tá aqui a segunda derivada, ó. N que multiplica n menos 1, que multiplica a nx elevado a n menos 2. Como a gente já calculou, a gente já tem a função, a primeira derivada e a segunda derivada. Então só é substituir agora na equação. A equação que a gente tem é essa daqui, ó, do enunciado. Então a gente tem aqui, ó, o 2 mais x ao quadrado, que multiplica a segunda derivada, tá? Aqui a gente já calculou. Menos o x, que multiplica a primeira derivada, a gente também já calculou. E mais o 4, que multiplica a função aqui, certo? Aí note o seguinte aqui, ó. Por propriedade, esses carinhas aqui que estão multiplicando aqui, ó, no somatório, eles podem vir dentro do somatório, tá certo? Então a gente vai distribuir isso aqui, ó. Esse 2 ele vai vir dentro do somatório. Tá aqui, ó. O 2 que multiplica isso aqui, ó. O n que multiplica todo esse termo aqui, ó. O 2, ó, que estava aqui fora, multiplica isso aqui tudo, ó, esse termo todinho. A mesma coisa aqui, ó, por x ao quadrado. Multiplica também esse carinha aqui, ó. Só que aí a gente vai obter isso aqui, ó. Agora note o seguinte, ó, que isso aqui a gente conserva, ó. Até aqui a gente conserva, tá certo? Aí aqui vai ficar x, ó, vou escrever aqui, x, só essa parte aqui. X elevado a n menos 2 vezes o x ao quadrado. Aí aqui as bases são iguais, são x aqui. Está multiplicando, então a gente soma, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então esse 2 vem somando aqui. Então x elevado a n menos 2 mais 2. Então esse 2 cai com esse 2 aqui. Fica só x elevado a n. Então a gente repete isso aqui, ó. Essa primeira parte aqui a gente repete todinha, ó. Tá aqui. E aqui, ó, x elevado a n, certo? Vamos lá. Agora esse x aqui, ó, que vem multiplicando aqui dentro do somatório aqui, ó. Então a gente repete essa parte aqui também, ó. E aqui fica com x elevado a n menos 1 vezes o x. Novamente aqui está multiplicando, as bases são iguais. Então a gente soma 1 aqui, ó. Esse 1 cai com esse 1, fica só x elevado a n. Tá aqui, ó. Então a gente conserva isso aqui, ó. Tá aqui. E x elevado a n. E agora o 4, ó. Esse 4 vem aqui, ó, dentro do somatório aqui, ó, multiplicando. Tá certo? Então vamos lá. Vamos deixar os expoentes do x todos iguais. Note que é x elevado a n. Aqui é x elevado a n e aqui também é. Ó. O único que é diferente é esse aqui, ó, que é x elevado a n menos 2. Então vamos deixar aqui x elevado a n somente. Então o que a gente faz? Onde tiver n, a gente vai colocar n mais 2. E a gente vai obter isso aqui. Olha, se a gente colocar aqui, ó, a gente vai trabalhar com esse carinha aqui. Deixa eu circular aqui. A gente vai trabalhar com ele aqui. Então, ó, esse aqui, ó, é aqui embaixo, ó, não tem n igual a 2. Então, a gente, onde tiver n, a gente vai colocar n mais 2. Então, fica n mais 2 igual a 2. Certo? Então, esse 2 ele passa para o lado de cá e fica negativo. Então, fica 2 menos 2 que dá 0. N igual a 0, ó. Tá aqui, ó. N igual a 0. Tá certo? Aí vamos para esse termo aqui, ó. A gente tem 2, ó, que multiplica o n. Então é 2 que multiplica. Quem é o n? Onde tiver n, a gente coloca n mais 2. Então aqui vai ficar n mais 2. Tá aqui, ó, esse termo aqui, ó, 2 que multiplica n mais 2. Aí vamos para esse outro termo aqui, ó, dentro de parênteses aqui, ó, n menos 1. Onde tiver n, eu coloco n mais 2 e repito lá o menos 1, ó.
Só que esse 2 menos 1 aqui, ó, vai dar 1 aqui, certo? Então a gente fica com n mais 1, ó, tá aqui, ó, n mais 1. E agora, ó, a n, então vai ficar a n mais 2. Onde tiver o n, eu coloco o n mais 2. Tá aqui, ó. E esse aqui, ó, veja só, o n menos 2, x elevado a n menos 2, é esse termo aqui. Então, onde tiver n, eu coloco n mais 2. Aí, repito lá o menos 2. Ó. Aí, esse 2 cai com esse 2 aqui, então fica só o x elevado a n, como está aqui. Certo? Deixa eu só apagar aqui. Então, tá aqui, ó, a gente obtém isso aqui, ó. Onde tem n, a gente coloca n mais 2. Aí agora só é substituir, ó. No lugar desse termo aqui, ó, a gente coloca esse aqui, ó. Com o n agora, ó, o x elevado a n, ó. Todos os expoentes aqui do x agora são iguais, ó. X elevado a n. Vamos deixar agora os índices dos somatórios iguais, ó. Veja que esse somatório aqui é do n igual a 0, esse aqui n igual a 2, n igual a 1 e n igual a 0. Agora note o seguinte aqui, ó. Vamos trabalhar com esse cara aqui primeiro. Tá certo? Note se esse n aqui, ó, esse n é igual a 2 aqui, mas se ele for igual a 1. Vamos lá, onde tem o n, vamos colocar o 1 aqui. Aqui fica 1, aqui 1, a1 e x elevado a 1. Agora note, ó, que esse 1 aqui, ó, menos esse 1 vai dar 0 aqui, ó. Vai dar um 0 aqui dentro desse parênteses. E esse 0 vai zerar tudo aqui. Então, esse termo aqui, por n igual a 1, vai dar 0 aqui, esse somatório. Tá certo? Aí, note também, ó, que por n igual a 0, aí onde tem o n, vamos colocar o 0. 0 aqui, aqui, ficar 0 e x elevado a 0. Note que aqui também vai zerar, ó. E quando eu multiplicar aqui, ó, vai dar 0, vai zerar aqui esse somatório. Portanto, eu posso reescrever esse somatório aqui, ó, dessa forma aqui, ó. Começando do n igual a 0, porque o n igual a 0 vai zerar esse somatório, e o n igual a 1 também vai zerar esse somatório. Então, só vai aparecer termos mesmo aqui diferente de 0 quando começar do n igual a 2. Portanto, não altera esse somatório se eu começar do n igual a 0 aqui, ó. Então, coloco o n igual a 0, indo para o infinito, ó, desse mesmo cara aqui, ó. Tá aqui. Só mudou isso aqui do n igual a 0, porque não afeta em nada esse somatório. Aí vamos analisar esse aqui agora. Note que é n igual a 1, mas se o n fosse aqui, ó, igual a 0, onde tem o n a gente coloca o 0. Ó. 0 aqui, a 0, x elevado a 0. Note que aqui, ó, esse 0 está multiplicando aqui. Então, novamente, ó, esse somatório aqui vai dar 0, certo? Por n igual a 0. Então, não altera em nada aqui, ó, se eu começar do n igual a 0. Então, só o que muda é isso aqui, ó. Eu começo do n igual a 0, que vai dar 0, esse primeiro termo aqui. Indo para o infinito, ó, desse mesmo carinha aqui, ó. Tá certo? Aí, note, ó, que agora os somatórios estão todos, ó, os índices aqui estão todos iguais, ó. N igual a 0 aqui. Tá certo? Vamos colocar no mesmo somatório, porque já que os índices são iguais. E note também, ó, que em todos os somatórios aqui eu tenho x elevado a n. Ó. Então, esse x elevado a n, a gente vai colocar ele em evidência, tá certo? Então, vamos lá. O somatório de n igual a 0, indo para o infinito. Ó. Esse primeiro termo aqui, ó, tá aqui, ó. E o x elevado a n aqui em evidência. Tá aqui ele. Aí esse termo aqui agora, ó, e o x elevado a n em evidência. Menos, ó, esse termo aqui, ó,
x elevado a n em evidência, e 4 a n, olha, tá aqui, e o x elevado a n em evidência. Aí, por propriedade, se a gente tem que essa série aqui, ó, é igual a zero, é porque esses caras aqui, ó, esses termos aqui, ó, são iguais a zero, ó, como eu escrevi aqui, ó. Isso aqui é uma propriedade, tá certo? Se essa série aqui é igual a zero, é porque esses termos aqui de dentro, ó, são iguais a zero, como eu escrevi aqui. Aí daqui, ó, a gente vai isolar esse carinha aqui, ó, a n mais 2, ó. A gente vai isolar ele aqui. Esse termo aqui, ó, ele vai passar depois da igualdade, tá certo? Então ele fica negativo. Então eu coloquei aqui, ó, o sinal de menos aqui, ó, coloquei um colchetes aqui, tá certo? Aí note que vamos colocar esse AN aqui em evidência, ó, porque tem todos os termos tem AN aqui, ó. Tá aqui ele em evidência, ó. Se eu distribuir, ó, fica AN que multiplica esse termo aqui, ó, aí eu obtenho esse aqui. Aí a n aqui que multiplica o menos n, eu obtenho esse termo. E o AN aqui que multiplica o 4, eu obtenho esse termo aqui, certo? Então foi colocado o AN em evidência. Como ele passou depois da igualdade desse termo, está aqui o sinal de negativo aqui, certo? Para fazer o jogo de sinal. E esse termo aqui, ó, ele veio aqui dividindo aqui embaixo. E aqui, ó, a gente tem nossa relação de recorrência. E o n aqui é maior ou igual a zero, é porque nosso somatório aqui, ó, o índice dele começa do n igual a zero. Então o n aqui é maior ou igual a zero. Então tá aqui nossa relação de recorrência. A gente já descobriu isso aqui, ó, que o A0 é igual a menos 1 e que o A1, ó, é igual a 3. E aqui a gente tem nossa relação de recorrência, ó, eu escrevi novamente aqui. Aí a gente vai testar alguns termos aqui, ó. A gente vai fazer primeiro o n igual a zero, porque o n é maior ou igual a zero. A gente vai testar alguns termos aqui, substituir e tentar observar algum padrão aqui, se a gente consegue esboçar algum padrão. Então vamos lá. O primeiro aqui é n igual a zero. Então aqui onde tem n eu vou colocar o zero. Vai ficar o A2, ó. Aí aqui fica 0, 0, 0. Certo? Onde tem o n eu coloco o 0. Então isso aqui, ó, 0, certo? Esse termo aqui, menos 0. Vai ficar só esse 4 aqui, com esse menos aqui de fora, fica menos 4, ó, que multiplica o A0 aqui, ó. Aí aqui, ó, fica 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 2 dá 4. E 0 mais 1 dá 1 aqui, ó. Então fica menos 4 aqui, ó, que multiplica A0 dividido por 4 vezes 1. Aí esse A0 a gente tem, ó, é menos 1 aqui, ó. Aí eu simplifiquei aqui, ó, ainda não substituí não, simplifiquei aqui, ó, esse 4 aqui com esse 4, certo? Então ficou só menos A0 aqui. Aí quem é o A0? É menos 1. Com esse menos daqui fica um positivo aqui. Deixa eu só apagar aqui. Aí vamos lá, substituir outro termo agora, o n igual a 1, ó. Então aqui vai ficar o A3 aqui, ó. Tá aqui. Aí aqui fica 1, que multiplica 1 menos 1, certo? Isso aqui vai dar 0, ó. Então vai zerar isso aqui. Aí fica menos 1 mais 4 aqui, ó. Que vai dar o 3. Com esse menos aqui de fora, fica menos 3. Que multiplica 1. Aí fica aqui, ó. 1 mais 2, 3. 3 vezes 2, 6. 1 mais 1, 2. Tá aqui. Aí fica com isso aqui, ó. Aí quem é o A1? O A1 é 3, ó. Então fica menos 3 vezes 3 dá menos 9. 6 vezes 2, 12. Tá aqui. Simplifica aqui, ó. E obtém isso aqui. Aí eu fui substituindo, ó. O n igual a 2, obteve o A4. O n igual a 3, obteve o A5.
o n igual a 4 obteve o A6, certo? E por aí vai, os outros termos. Aí nota, ó, os resultados aqui que a gente obteve, ó. Aí a gente não consegue aqui, eu não consegui formar nenhum padrão aqui. Então quando a gente não consegue formar nenhum padrão, aí a gente só esboça os primeiros termos que a gente conseguiu da série. Então, ó, nossa solução é nesse formato aqui, ó, essa série aqui. Aí a gente eu não consegui esboçar nenhum padrão, certo? Não consegui perceber. Então a gente esboça aqui os primeiros termos. O A0, ó, é -1. O A1 é o 3, ó, aí multiplica o x, ó, daqui. O A2 é 1, ó, aí multiplica o x ao quadrado, certo? Então aqui tem 1 aqui, certo? O A3 aqui, ó, é -3/4, que multiplica x ao cubo, ó. O A4 é -1/6, que multiplica x à quarta. Então tá aqui, ó, esbocei só os primeiros termos da série, que eu não consegui observar nenhum padrão. Então tá aqui, ó, a nossa solução aqui, esboçando só os primeiros termos, tá certo? Então, pessoal, a minha questão foi essa aqui. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até um próximo vídeo.